Olá, uma ótima semana a todos. Vamos lá, galera, mais um vídeo para o 8º ano. Hoje nós vamos falar de polinômio. Lembrando que semana passada nós falamos de monômio. Então hoje eu peço que vocês acompanhem. Vocês receberam aí uma folha em anexo. É só acompanhar, espero que você já tenha copiado no seu caderno. Acompanhe aí toda essa matéria que está no arquivo em anexo. E conforme a gente for preenchendo o que está aqui, você também vai preenchendo os espaços aí no seu caderno, tudo bem? Então a gente vai falar de polinômio. Vamos ler aqui a definição de polinômio. Vamos lá. Polinômio: uma expressão algébrica formada por um monômio ou por uma adição e ou subtração de monômios denomina-se polinômio. Observações: um polinômio formado por dois termos define um binômio, e um polinômio formado por três termos define um trinômio. Então vamos lá. O que é, na verdade, um polinômio? Ele é formado pela adição ou subtração de monômios. Por exemplo, repare esse polinômio aqui. Ele é formado por três termos. Tá, professor? Como é que eu vou saber quantos termos tem um polinômio? Simples. Você vê sinal de adição ou subtração. O sinal de adição ou subtração é que define a quantidade de termos. Por exemplo, aqui eu tenho um termo, sinal de adição. Aqui eu já tenho outro termo, sinal de adição. Aqui eu já tenho outro termo. Eu tenho três termos. Aqui, por exemplo, tem um sinal de subtração, separando esse termo desse. Então aqui eu tenho um termo e aqui eu tenho outro termo. Aqui, um termo, dois termos, três termos, quatro termos. É o sinal de adição ou subtração que vai dar início a um outro termo. Então aqui eu tenho um, dois, três termos. Aqui eu tenho dois termos. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro termos. Tudo bem? Então vamos lá, Voltando ao que nós lemos aqui nas observações. Um polinômio formado por dois termos define um binômio. E um polinômio formado por três termos define um trinômio. Então repare aqui esse primeiro exemplo. Olha quantos termos nós temos. Um, dois, três termos. Como são três termos, eu sei que aqui eu tenho um trinômio. Repare o segundo exemplo, dois termos. Eu sei que quando eu tenho dois termos, agora eu sei que dois termos definem um binômio. Beleza? Agora olha o terceiro exemplo. Repare o seguinte. Um, dois, três, quatro termos. Não é um monômio, porque o monômio é um termo. Não é um monômio. Não é um binômio, porque o binômio tem dois termos. Também não é um trinômio, porque o trinômio tem três termos. E aqui eu tenho quatro termos. Vamos lá, minha gente. Quando eu tenho quatro termos ou mais, 5, 6, 7, 8, enfim, quatro termos ou mais, eu vou definir como polinômio. Tá bom? Então, recapitulando. Um termo, monômio. Dois termos, binômio. Três termos, trinômio. Quatro termos ou mais, a gente vai definir como polinômio. Beleza? E cada polinômio, ou binômio, ou monômio, ou trinômio, tanto faz, ele tem uma coisa chamada grau do polinômio. Cada elemento desses tem uma coisa chamada grau. E como é que eu defino o grau de um polinômio? Vamos lá. O grau de polinômios formados por uma única variável será definido pelo monômio com maior grau. O que isso significa? Repare o primeiro exemplo. 2x² mais x mais 7. Eu só tenho uma variável, que é a letra x. Tá bom? A única letra que aparece aqui é a letra x. O que eu vou ensinar a vocês agora é com uma variável. Quando for com duas variáveis, a coisa muda um pouquinho de figura. Quando for com uma variável, como é que vai ser definido o grau desse monômio? Será definido como um monômio de maior grau. Então, eu olho aqui, esse trinômio.
Esse trinômio é composto por 3 monômios, certo? 1, 2, 3 elementos. Aí eu vejo, aqui eu tenho variável e aqui também tenho. Poxa, qual é a variável com maior expoente? É x ao quadrado. Então aqui, ó, esse trinômio é um trinômio de segundo grau, de grau 2. Então vamos lá, para a gente deixar tudo certinho. Eu já sei que aqui, ó, eu tenho 3 elementos. Se eu tenho 3 elementos, eu tenho um trinômio. E qual é o grau dele? Eu olho para as variáveis e vejo. O maior expoente das variáveis é o expoente 2. Se o maior expoente das variáveis é o expoente 2, ele é um trinômio de grau 2. Segundo exemplo, nós já vimos, ó, que tem 2 elementos. Se tem 2 elementos, é um binômio. Binômio. Se é um binômio, agora eu vou olhar para as variáveis. Aqui só tem uma única variável, ó, que é essa daqui. E o grau dela é 3. Então é um binômio com grau 3. Esse próximo exemplo nós já vimos que temos 4 elementos. 4 elementos ou mais, a gente define como polinômio. Polinômio. E como é que eu vejo o grau desse polinômio? Eu olho para a variável de maior expoente. No caso aqui, ó, a variável de maior expoente, ó, aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu não tenho variável, né? Mas aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x ao cubo, aqui eu tenho x à quarta. A variável de maior expoente é x elevado à quarta potência. Se a maior variável é x elevado à quarta potência, esse polinômio é de grau 4. Beleza? Então é assim que eu defino o que é um monômio, o que é um binômio, o que é um trinômio ou o que é um polinômio, e dessa forma eu defino qual é o grau. Lembrando que essa maneira de determinar o grau do polinômio é quando a gente tiver uma variável somente. Mais à frente vocês vão ver, né, casos que nós temos 2 variáveis, mas isso é assunto de outra aula. Tá bom? Beleza. Visto isso, a gente vai ver agora como é que se faz adição e subtração de polinômios. Vamos lá. A gente vai fazer, nesse exemplo 1, 5 itens, da letra A até a letra E. Então a gente vai primeiro definir, né, como se adiciona ou como se subtrai polinômios. Vamos lá. 2x ao cubo mais 3x mais 10, mais 3x ao quadrado menos 7. Primeira coisa muito importante aqui. Retire os parênteses. Por que você deve retirar os parênteses? Porque às vezes você não retirando esses elementos dos parênteses, você pode ter problema no cálculo final. Então, primeiro passo, você retirar todos os elementos do parênteses. Vamos na letra A. 2x ao cubo mais 3x mais 10. Antes desses parênteses aqui, ó, antes deles, não há sinal. Se não há sinal, você simplesmente repete o que está aqui. Então, vou repetir. 2x ao cubo mais 3x mais 10. Beleza. Agora aqui, ó, antes desse parênteses aqui, ó, desses parênteses, tem o sinal de mais. Se não tem sinal antes do 3, é o sinal de mais também, ó, não esqueçam disso. Então a gente faz a regra de sinais. Ó. Mais com mais é mais. Mais 3x ao quadrado. E mais com menos é menos. Então vai ser menos 7. Beleza. Retiramos dos parênteses, a gente vai fazer o seguinte. Para finalizar isso daqui, ó, vou colocar a resposta em vermelho. Para finalizar. Vamos lá. 2x ao cubo. Qual é a parte literal aqui? Ó? A parte literal é x ao cubo. Verifique aqui se tem um outro elemento com essa parte literal, x ao cubo. Não existe. Ele é o único elemento com x ao cubo aqui. Como ele é o único elemento, não há como somar nem subtrair essa parte aqui. Então eu repito, ó, 2x ao cubo. Próximo. Mais 3x. Existe um outro elemento com a parte literal x? Também não existe. Então eu só vou repetir, ó, mais 3x. Mais 10, ó, o mais 10, ele não tem a parte literal.
Existe um outro elemento que não tem a parte literal? Existe aqui, ó, o menos 7. Ó. Mais 10 com menos 7, aí eu faço essa operação. Mais 10 com menos 7 é mais 3. E por último, ó, mais 3x ao quadrado não tem nenhum outro elemento com a parte literal com x ao quadrado. Então eu repito mais 3x ao quadrado. Beleza? Feito isso daqui, eu vou colocar esse polinômio em ordem. Como assim esse polinômio em ordem? Olha só. O maior expoente da variável é o expoente 3. Eu já sei que isso aqui é um polinômio de terceiro grau. Então ele vem primeiro, ó, 2x ao cubo. Depois, variável com expoente 2, ó, mais 3x ao quadrado. Depois com expoente 1. Ó. Lembrando, se não tem nada aqui, o expoente é 1. Mais 3x. Depois o elemento sem expoente, que é o número 3, que não tem a parte literal. Tudo bem? Depois de feito isso, eu coloco em ordem. Beleza? Vamos ver aqui o exemplo B, para ver como é que funciona. Primeiro eu vou retirar do parênteses. Ó. Vou retirar aqui embaixo agora. Tirando tudo dos parênteses. Vamos lá. Antes desse parênteses não tem nada, só vou repetir. Ó. 5x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x mais 5. Só copiei. Antes desse parênteses aqui, ó, desses parênteses tem o sinal de mais. Então vamos lá. Mais com mais é mais 5x ao quadrado, mais com mais é mais 5x, e mais com menos é menos, mais com menos é menos 5. Agora eu vou ver quem faz conta com quem. Vamos lá. X ao cubo, vou aqui marcar, x ao cubo. Não tem nenhum outro elemento que tenha x ao cubo na parte literal. Só repito, 5x ao cubo. X ao quadrado, opa, peraí. Vou marcar lápis, ó. Eu tenho x ao quadrado aqui e tenho x ao quadrado aqui. Então eu vou somar esse elemento com esse, ó. Mais 3 com mais 5 é mais 8. Mais 8x ao quadrado. Bom? X. Vou marcar com caneta azul, ó. Parte literal x. Eu tenho aqui e tenho aqui, ó. Então vamos lá. Se eu devo 4 e ganho 5, vai me sobrar 1. Vai ficar mais 1. Ou eu escrevo mais 1x, eu só escrevo somente x. Eu sei que tem o número 1 aqui. Não há necessidade. Professor, se eu escrever aqui o número 1 está errado? De maneira alguma. E por fim, mais 5 com menos 5. Veja bem, ó, mais 5 com menos 5 vai dar 0. Se mais 5 com menos 5 vai dar 0, você cancela. Os dois não têm a parte literal, então eu posso fazer mais 5 com menos 5, vai dar 0. Beleza, professor, o que eu faço aqui agora? Aqui agora você não faz mais nada. Porque x ao cubo não pode somar com o que é x ao quadrado e não pode somar com o que é x. As partes literais são diferentes. A gente só pode somar ou subtrair elementos com partes literais iguais. Beleza? Então essa aqui é a letra B. Faz o seguinte agora. Presta atenção na letra C. Tem um sinal de menos. Mantém teu alerta ligado aí quando o sinal for de menos. Vamos lá, você vai ver agora por quê. Olha aí a letra C. Antes desses parênteses, não existe nenhum sinal. Então só vou copiar. 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 3x, mais 1. Só copiei. Aqui eu vou fazer a regra de sinais, porque antes desses parênteses aqui tem o sinal de menos. Então vamos lá. Menos com mais é menos. Então vai ficar menos 2x. E menos com menos é mais. Então vai ficar mais 1. Beleza? Alerta ligado porque repara que o sinal de menos, ele muda todo mundo que está dentro do parênteses. Ó. O que era positivo ficou negativo, o que era negativo ficou positivo. Então quando vê aí um sinal de menos entre os parênteses, toma bastante cuidado. Bom, vamos lá, vamos finalizar agora. X ao quadrado, ó.
elementos que têm a parte literal x ao quadrado? Não tem. Só tem aqui. Como só tem aqui, eu só repito. 2x ao quadrado. Agora olha aqui, ó, vou marcar em azul. 3x. Parte literal x, parte literal que tem é x. Ó. X aqui e x aqui. Aí eu faço a conta. Mais 3 com menos 2 é mais 1. Mais 1, x. Eu posso colocar só mais x. Se quisesse colocar 1, sem problema. E finalizamos elementos sem parte literal. Vou marcar lápis. Ó. Mais 1 com mais 1, mais 2. Beleza? Não preciso colocar em ordem aqui como eu fiz na letra A. Por quê? Ó? Parte literal, ó, x elevado ao quadrado, x elevado a 1, e aqui eu não tenho parte literal, então ele já está na ordem. Eu não preciso colocar em ordem como eu fiz na letra A. Tá bom? Agora vamos combinar a seguinte coisa. Pausa aí seu vídeo, tenta você fazer sozinho a letra D e a letra E do arquivo que eu mandei em anexo. Depois de você fazer a sua letra D e a sua letra E, volta para cá para ver se você acertou e se entendeu direitinho. Tá bom? Faz aí, dá uma pausa agora, depois retorna aqui e verifica se você acertou ou se você errou. Tá bom? Bom, dando sequência, na letra D, repito, ó, o 3x elevado à quarta menos 1, só repito. 3x elevado à quarta menos 1. E aqui eu faço a regra de sinais, ó. Vocês já devem ter reparado, como a gente viu na letra A e na letra B, que o sinal de mais ele não muda nenhum sinal dos elementos que estão em parênteses, entre parênteses. Ele não muda. Se aqui dentro é positivo, ele vai continuar positivo. Se aqui dentro é negativo, ele vai continuar negativo. O sinal de mais não muda nenhum sinal que esteja aqui dentro dos parênteses. Então é só você copiar realmente o dito que está aqui. Ó. Se o 2x elevado à quarta é positivo, ele continua positivo. E aí vai, ó. Menos 3x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 5x, mais 5. Feito isso, é só você organizar aqui, ó. X à quarta só faz conta com x à quarta. 3 mais 2, 5. E aí toma cuidado, ó. Muita gente às vezes faz o seguinte, ó. 4 mais 4, 8. Não. Aqui você só vai repetir a parte literal. A parte literal é x à quarta, você vai repetir x à quarta. Você não soma 4 mais 4, 8, não. Faz isso não. Tá bom? Beleza. Agora elementos sem a parte literal. Menos 1 com mais 5. Puxa. Menos 1 com mais 5, mais 4. Menos 1 com mais 5, mais 4. Tá? Eu fiz esse elemento com esse, ó, os que não tem parte literal. X ao cubo. Ó. Existe outro x ao cubo? Não existe. Então, só repito. Menos 3x ao cubo. X ao quadrado existe outro? X ao cubo não existe outro. X ao quadrado também não existe outro. Ó. Só tenho mais 2x ao quadrado, então só repito. Menos 5x. Só tem esse elemento que tem a letra x. Então, só repito. Menos 5x. Ficou aqui no finalzinho da folha. Tá bom? Menos 5x. Feito isso daqui, eu vou ver se está em ordem. Ó. X elevado à quarta, o próximo é x elevado ao cubo. Ó. Está em ordem? Não, não está. Então, vou colocar isso aqui em ordem. Ó. Isso aqui em ordem fica. Ó. 5x elevado à quarta. O próximo, menos 3x elevado ao cubo. Mais 2x ao quadrado, só vou colocar em ordem, menos 5x, e por último o elemento sem a parte literal, mais 4. Show? Letra E, vamos ver aí, quem fez vai conferir se acertou ou se errou. Os primeiros elementos não tem nenhum sinal antes, é só repetir. X ao cubo, mais 2x, menos 1. E você já percebeu lá na letra C, que nós fizemos também uma subtração, ó, que esse sinal de menos, ele muda todos os sinais que estão entre parênteses. Os sinais de todos os elementos que estão entre parênteses. Então, ó, menos com mais vai dar menos. Esse 2x ao quadrado ele vai ficar negativo.
Esse x que é negativo, ele vai virar positivo. E esse 1 que é negativo vai virar positivo. O menos muda o sinal de todo mundo que está lá dentro. E aí a gente vai finalizar, ó. X ao cubo, não existe outro. Você só repete. Agora aqui, ó. Vou marcar em lápis. Mais 2x. Você já deve ter reparado que ele faz conta com esse x aqui, ó. X com x. Mais 2 com mais 1, mais 3x. Deixa eu separar aqui, ó, para a gente não confundir a letra D com a letra E, tá? Mais 3x. Elementos sem a parte literal. Vamos lá. Menos 1 com mais 1. Menos 1 com mais 1 vai dar 0. Se menos 1 com mais 1 vai dar 0, você simplesmente elimina os dois. E aqui sobrou sozinho, ó, o menos 2x ao quadrado que eu vou colocar aqui. Já devem ter reparado que isso aqui está fora de ordem, né? Olha aqui, ó, expoente 3, expoente 1, expoente 2. É só a gente colocar em ordem, ó. Primeiro o expoente 3, depois o expoente 2, ó, menos 2x ao quadrado. E por último, o que tem expoente 1, mais 3x. Beleza? E para finalizar essa parte de adição e subtração de polinômios, daqui a pouco a gente vai falar de multiplicação, mas para finalizar essa parte de adição e subtração de polinômios, vou fazer um probleminha aqui, ó, envolvendo figuras. Vamos lá. Calcule o perímetro da figura abaixo. Já deu para reparar que é um retângulo, só que esse retângulo, ó, o comprimento dele é 15 mais y. Não é 15y, não é. É 15 mais y. O comprimento dele é 15 mais y. E a largura dele, ó, é y mais 6. Então, o comprimento 15 mais y e a largura y mais 6. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos pensar comigo aqui, ó. Se aqui é y, se esse pedaço aqui é y, esse pedaço aqui também é. Se eu quero somar, né, todos os lados, eu preciso de todas as medidas para que eu some, para que eu ache o perímetro desse retângulo. Se aqui é 15, aqui também é 15. Se aqui é y, aqui também é y. E finalizando, se aqui é 6, esse pedaço também é 6. Então, como calcular o perímetro? Somando todos os lados. E aqui eu tenho dois tipos de elemento. A variável y e aqui eu tenho a parte numérica, ó, sem a parte literal, ó, tem elementos que não tem a parte literal, que é o número 6 e o número 15. Então eu vou somar letra com letra e depois número com número. E daí eu acho o perímetro da figura. Tudo bem? Perímetro, gente, matematicamente falando, ó, perímetro a gente fala que é 2p. Toda vez que eu escrever 2p, significa que eu estou calculando perímetro. Tudo bem? Então, em qualquer aula aí que você vê alguém escrevendo 2p, 2p significa perímetro. Tá bom? 2p e perímetro é a mesma coisa. Então, eu vou calcular o perímetro dessa figura. Como é que eu calculo o perímetro dessa figura? Somo letra com letra, depois número com número. Então, vamos somar as letras. Ó. Quantidade de y. 1, 2, 3, 4y. 4y. Agora eu vou somar número com número. Ó. 15 mais 15, 30. 30 mais 6, 36. 36 mais 6, 42. Então a resposta, ó, calcule o perímetro da figura. O perímetro é 4y mais 42. Beleza? Então essa é a primeira parte de adição e subtração. E além desse vídeo vai ter o vídeo de multiplicação de polinômios. Tá bom? Isso referente às aulas dessa semana. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.